Alô, alô, concurseiro! Chega mais que no vídeo de hoje eu vou trazer para você um assunto muito importante na parte de raciocínio lógico. Eu vou falar sobre equivalências lógicas, tá? E é claro que existe uma variedade enorme de equivalências lógicas que a banca pode cobrar de você. Por isso nós vamos focar naquelas que elas realmente cobram, aquelas que têm uma altíssima probabilidade de aparecer, tá? Por isso fica comigo até o final desse vídeo, presta bastante atenção que você vai sair daqui conseguindo resolver qualquer questão de equivalências lógicas, tá certo? Bora lá! Para a gente começar falando de equivalências lógicas, vamos ver quanto que a gente tem duas sentenças ou proposições que são consideradas equivalentes. Então, duas proposições equivalentes, elas vão ter o mesmo valor lógico em todas as circunstâncias. Então, para cada caso possível, ou elas vão ser verdadeiras juntas, ou elas vão ser falsas juntas, de modo que eu posso trocar uma pela outra sem ter nenhum prejuízo. Então, por exemplo, pensa assim, que você tem uma nota de R$100 e aí tem uma outra pessoa que tem 5 notas de R$20. Se vocês trocarem, numa boa, ninguém tem prejuízo, nós estamos falando da mesma quantidade, são R$100, tá? Pode ser mais fácil, né, mais conveniente para você carregar uma nota só de R$100, como pode ser melhor carregar 5 notas de R$20 para facilitar o seu troco. Então você usa aquela que for mais fácil naquela situação, já que elas são equivalentes, posso trocar uma pela outra numa boa. E para proposições vai ser a mesma coisa, você vai usar a proposição equivalente que for mais adequada para aquela situação. Uma consequência imediata que a gente vai ter aqui de equivalências lógicas, né, é que elas vão ter o resultado final lá da tabela verdade idêntico. Ou seja, as tabelas verdades para proposições equivalentes, elas são iguais. Tá? Então vamos trazer exemplos aqui para você ver. Ó. Nós temos aqui dois exemplos e aí repara que esse símbolo, né, 3 tracinhos, o igual com um tracinho em cima, vai ser o que a gente chama de equivalente. Então no primeiro caso nós temos P e Q equivalente a Q e P. Então repara que são duas conjunções, tá? Uma conjunção equivalente à outra, apenas trocamos a ordem aí nas sentenças. Tá? Já no segundo caso, você tem uma condicional, se P então Q, equivalente a não P ou Q. Tá? E aí nós temos uma condicional equivalente a uma disjunção, a um ou. Então pode ser mais tranquilo trabalhar com ou, já que é equivalente, eu troco uma pela outra e analiso aquela que eu achar mais fácil. Já vamos trazer então a tabela verdade aqui desse primeiro exemplo para a gente fazer essa análise. Ó. Nós temos aí as 4 linhas da tabela verdade, né? São duas sentenças simples, P e Q. Então as duas podem ser verdadeiras, uma delas verdadeira, a outra falsa ou as duas falsas. Tá? E aí nós vamos analisar agora P e Q, que é uma conjunção. A conjunção ela só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Se pelo menos uma das duas for falsa, o resultado final é falso. Tá? Então na primeira linha as duas são verdadeiras, eu tenho verdadeira. Em qualquer outra linha você tem pelo menos uma delas falsa e o resultado então vai ser falso. Tá? Então P e Q está pronto. Agora Q e P também é conjunção. Então a lógica também é a mesma. A única linha que nós vamos ter como verdadeira é a primeira, porque nós temos Q e P verdadeiros. Tá? Em qualquer outra delas nós vamos ter falso, porque aí tem pelo menos uma delas falsa. Tá? Então, no caso da conjunção, a gente diz que ela é considerada comutativa. Tá? A comutatividade diz que você trocando a ordem das sentenças não faz diferença. Então, o conectivo, conjunção, ele é considerado comutativo. Tá? Você pode trocar as sentenças de ordem, né, que não vai dar diferença para a conjunção. Já na segunda tabela verdade, vamos fazer agora aqui, né, do segundo exemplo, nós temos lá também as 4 possibilidades aí montadas, né? Temos P e Q como sentença simples, só que agora nós vamos precisar de não P, tá? Então, para fazer a disjunção, eu preciso do não P. Então, lá nas duas primeiras linhas, nós temos o P verdadeiro, logicamente, então, a negação do P vai ser falso, tá? E nas duas últimas, o P é falso, então, não P vai ser verdadeiro. Agora a gente pode passar para analisar a condicional primeiro. Então vamos ver P e então Q. O único problema que você tem na condicional é quando você tem verdadeiro implicando em falso. Tá? A primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa, isso vai dar falso na sua condicional. Qualquer outra situação você vai ter verdadeiro. Então nós temos ali, ó, na segunda linha, o P é verdadeiro, o Q é falso, então a condicional, se P então Q, vai ser falsa. Tá? Em todas as outras linhas da condicional nós vamos ter verdadeiro sem nenhum problema. Tá? Feito a condicional, vamos analisar agora a disjunção. Na disjunção, você tem o seguinte, você só vai ter falso para a disjunção quando você tiver as duas falsas. Se tiver uma delas, pelo menos, verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, eu só tenho não P e Q como falsa, as duas falsas ao mesmo tempo, na segunda linha. Então, é ali que vai dar falso. Tá? Em qualquer outra linha que a gente for analisar Q ou não P, tanto faz, você vai ter pelo menos uma delas verdadeira, e aí o resultado final vai ser verdadeiro. Repare então que essas sentenças são de fato equivalentes, porque o resultado lógico delas ali na tabela verdade foi idêntico para qualquer situação que a gente analisou. Qualquer circunstância que você pegar, você tem o mesmo valor lógico para essas duas sentenças. Por isso elas são consideradas equivalentes.
Agora que você já sabe bem o que é uma equivalência lógica, vamos focar naquelas que são as mais cobradas aí pelas bancas. Vamos começar pelas leis de De Morgan. A primeira delas diz assim: a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações de cada um dos termos. O que quer dizer isso? Ó, nós temos a negação de uma conjunção, a negação do E. O que você vai fazer? Você vai negar as duas sentenças P e Q, e aí você vai trocar o E pelo OU. Então, a negação do E vai acabar virando o OU das negações. Tá? Então, nós podemos dizer que não P e Q é o mesmo, é equivalente a não P ou não Q. Tá? Então, é isso que diz a primeira lei. Já a segunda diz que a negação de uma disjunção é equivalente à conjunção das negações de cada um dos termos. Tá? Reparando aí, comparando a primeira com a segunda, você só trocou agora, onde era conjunção virou disjunção e onde era disjunção virou conjunção. Tá bom? Então, trazendo para cá, a ideia vai ser a mesma. A negação do OU vai ser o quê? Ó, nego as duas sentenças, P e Q, e aí troco o OU agora por E. Tá? Então, a negação do OU acaba virando o E das negações. Então, nós temos lá não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Tá certo? Então, embora nas questões não venha escrito que é equivalência, né, que ele está pedindo, não vai aparecer no comando da questão equivalente, como os outros casos, nós temos aqui as leis de De Morgan, vai pedir a negação do E ou a negação do OU, e aí você vai acabar utilizando essas equivalências lógicas muito famosas aí na hora de resolver a questão. Uma outra situação que também é muito cobrada pelas bancas seria a equivalência da condicional, que também tem dois casos que são disparados aí os que mais aparecem, tá? Nós temos a condicional como uma outra condicional equivalente a uma outra condicional, que é conhecida como contrapositiva. Nesse caso é negar as duas e inverter. Então nós temos lá, se P então Q, o que eu faço? Nego as duas sentenças e inverto. Vou fazer se não Q, então não P. Tá? Então é muito simples de pensar, ó, pensa no exemplo, se eu como chocolate, então eu passo mal. Comi chocolate, consequência, vou passar mal. Se eu não passei mal, a consequência é de que eu não comi chocolate, porque se eu tivesse comido chocolate eu teria passado mal, tá? Então a contrapositiva ela é muito lógica, ela é muito tranquila e ela é sempre muito cobrada, por isso é bom ficar atento nela. A segunda situação seria agora uma disjunção, ou um OU, se a gente vai ter uma condicional sendo equivalente a um OU. Tá? E aí, repara que lá na tabela verdade, você tem a condicional com apenas uma possibilidade para ser falsa. Né? A primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa. Aí nós temos falso. Nas outras todas é verdadeira. Tá? Para disjunção, nós temos uma coisa muito parecida. Nós temos também apenas uma possibilidade em que você tem falso. Né? Quando as duas são falsas, em todas as outras a gente tem verdadeiras. Então é possível a gente ajeitar para que a gente tenha uma condicional equivalente a uma disjunção, já que a quantidade de verdadeiros e de falso lá na tabela verdade delas é a mesma, né? Só basta a gente ajustar para que fique igual em cada circunstância, tá? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Nós temos uma condicional P, então, que nós vamos lá, nega ou não nega, tá? Então, você nega a primeira e aí junta com ou e não nega a segunda. Então, a primeira eu vou negar, não P, a segunda eu não vou negar, vou só manter e aí eu vou juntar com ou, tá? Então, vai virar um ou, nega ou não nega, tá certo? Então, nós temos aí que a condicional CP, então, Q, é equivalente a não P ou Q. Chegando ao último caso, vamos falar então da negação da condicional, tá? Mas como a gente acabou de ver, a condicional ela é equivalente a uma disjunção, a um ou. Se eu vou fazer então a negação da condicional, é o mesmo que fazer a negação de um ou. E no vídeo de hoje você já viu que a negação do ou acaba virando um e, tá? Então nesse caso, condicional equivalente ao nega ou não nega. Então quando a gente for fazer a negação da condicional, nós vamos fazer uma conjunção, tá? Só que não vamos negar a primeira parte, vamos trocar o ou pelo e e vamos negar a segunda parte, tá? Então nesse caso, se P então Q, você que está interessado na negação disso, você vai fazer P e não Q, tá bom? Então essa seria a negação da condicional. Começando então com uma questão da FGV, vamos ver como que as bancas abordam esse assunto. Mário, que mora sozinho, falava ao telefone com sua mãe a respeito do dia anterior. Lavei a louça e não dormi tarde. A negação lógica dessa sentença é: vamos lá, ó, o que você quer é a negação da sentença, tá? E essa sentença, ela tem uma conjunção, ela tem um e. Quando você vai fazer a negação do e, vai acabar virando um ou, tá bom? Então, de cara, as letras A, B e C têm nas alternativas como resposta o e, tá? E aí não podem ser respostas viáveis para a gente marcar, tá certo? Então, eu vou ficar com a letra D ou com a letra E. Com a letra A, B e C já posso descartar, tá bom? Vamos lá. Então, lavei a louça, eu vou chamar de sentença P, e não dormi tarde de Q. E aí nós queremos fazer a negação
de P e Q, tá certo? Negação do E, o que você faz? Nega as duas, nega o P, nega o Q e troca o E pelo OU. Então isso vai acabar sendo não P ou não Q. Nesse caso, não P, não lavei a louça, e não Q, dormi tarde. Tá? E aí veja que na letra D, ele até faz certo, ele faz não P, só que aí ele copia a Q, né? Então ele não nega a Q, e aí ele junta com o OU, mas aí o pedacinho que está errado ali é ter copiado a Q e não ter feito a negação da Q. Então vai ficar certa mesmo a letra E, que tem não P, não Q, e aí ele junta com o OU corretamente. Então essa aí seria o gabarito da questão, letra E. Agora uma questão da Sebrasp que diz assim, ó, assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente à proposição. Se os ovos foram produzidos na fazenda, então os ovos passaram pelo controle de qualidade. Ó, repara de cara que ele trouxe aí no comando da questão que ele quer uma equivalência, tá? Ele trouxe a palavra equivalente. Então ele está querendo de você uma proposição equivalente a essa daí, que está começando com se então, tá? Se ela tem um se então, ela é uma condicional. E aí a gente sabe, equivalência de condicional tem dois casos clássicos aí, ó. O primeiro deles, contrapositiva, é um se então também, e o segundo é uma disjunção, é um ou, tá? Então eu vou procurar por alternativas que tenha se então ou que tenha ou. Na letra A, eu já percebo que tem um E, e aí, como é um E na alternativa A não pode ser a alternativa correta, então já elimina ela daí, tá? Agora vamos lá, vamos dizer que os ovos foram produzidos na fazenda, vai ser a nossa sentença P. E os ovos passaram pelo controle de qualidade, vai ser a nossa sentença Q. Tá certo? Temos na alternativa B, C e E, então são condicionais, tá? E na letra D nós temos ou aí, então uma disjunção, qualquer uma delas pode ser resposta correta. Então vamos analisar elas. Na letra D nós temos o ou, e lembra como é que eu faço a equivalência da condicional quando vira um ou, tá? É o nega ou não nega, tá? Nego a primeira, junto com o ou, e não nego a segunda, tá certo? E aí de cara na letra D, ó, ele colocou, os ovos foram produzidos na fazenda. Isso daí é a sentença P. E aí ele não negou ela, tá certo? Então já está errado, porque para dar certo como equivalência da condicional, eu teria que ter não P ou Q, tá certo? E ele colocou P. Então já posso eliminar a letra D aí, não tem como ser certa a letra D, tá? Agora, os outros três casos são condicionais, então vamos lembrar como é que seria para condicional. A condicional seria assim, você nega as duas e inverte, tá? Se P, então Q, é o mesmo que não Q, então não P. Tá certo? Então eu tenho que negar as duas e inverter a ordem. Então vamos lá na letra B. Nós temos um C então ali, tá certo, legal. Aí ele tem, os ovos passaram pelo controle de qualidade. Os ovos passaram pelo controle de qualidade é a sentença Q e ele não negou, tá? Então para ficar correto deveria ser se não Q, então não P, tá certo? Então como ele colocou se Q, já está errado, já posso descartar essa daí. Na letra C nós temos C então, também, estamos uma condicional, e aí eu tenho, os ovos não foram produzidos na fazenda. Então ele negou, só que ele negou a P, tá? E ele não inverteu, então ele já começou se não P, e vai dar errado, tá? Deveria ser se não Q, então não P. Então ele já começou errado aqui, não tem como ser a letra C também. Olhando então a letra E, que vai ter que ser a alternativa, né, por eliminação, a gente já eliminou a A, B, C, D, I, e aí só pode ser a E. Então nós temos se então, lá na letra E, e aí nós temos, os ovos não passaram pelo controle de qualidade, isso é não Q. E os ovos não foram produzidos na fazenda, isso é não P. Então, se não Q, então não P. Perfeito, contrapositiva. Essa aí é a alternativa correta. Então, letra E passa a ser o gabarito dessa questão. E para fechar o vídeo de hoje, vamos trazer mais uma questão do Sebrasp que diz assim, ó, assinale a opção que apresenta a proposição lógica que é equivalente à seguinte proposição. Se Carlos foi aprovado no TJ, então Carlos possui o ensino médio completo. Ó, de cara já percebe que ele quer uma equivalência lógica, né? Você está pedindo a proposição equivalente. Então, essa proposição que foi dada é um se então. Então, ela é uma condicional. Equivalência de condicional, você tem dois casos clássicos aí, né? O primeiro caso, contrapositiva, se então, e o outro caso é disjunção, né? Um ou, tá? Lá na alternativa E, eu já posso eliminar porque ele trouxe um E como resposta. Então, não é ela, já sei que eu posso cortar a E, tá? Vamos lá, voltando para a proposição. Carlos foi aprovado no concurso do TJ,
vou chamar de sentença P. Carlos possui o ensino médio completo, chamar de sentença Q, tá? Começando lá da contrapositiva, nós negamos as duas e invertemos elas de posição, tá? Então, se P, então Q, nós vamos ter não Q, então não P, tá certo? Tem que negar as duas e inverter para ser a contrapositiva. Na letra B, eu tenho uma possível lá, C então, né? Nós temos uma condicional, e aí eu tenho C então, só que Carlos não foi aprovado no concurso do TJ, é a negação da P, então ele não inverteu, ele começou se não P, tá? Então já está errada de cara, deveria ser se não que para ter chance de estar certa, tá? Então a letra B está fora. Na letra A, ele usou um ou, tá? E o ou pode sim ser uma equivalência da condicional. Lembrando que a condicional vai ser equivalente a um ou quando? Vai ser o nega ou não nega, tá? Nego a primeira parte junto com o ou e não nego a segunda. E na letra A ele fez exatamente isso. Tem o ou, Carlos não foi aprovado no concurso, é não P, e Carlos possui ensino médio completo, é Q, tá? Então, não P ou Q, corretíssima, a letra A é a resposta que a gente está procurando, tá? Para mostrar para você que a C e a D estão erradas, né, eu vou comentar aqui, vou trazer um exemplo para te falar sobre condição necessária e condição suficiente, que às vezes as pessoas acham confuso, né, complicado, e eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para você não esquecer mais, tá? Em condicional você tem isso, a primeira parte ela é suficiente e a segunda parte ela é necessária. Então vamos lá, vamos falar aqui da condicional. Se P, então Q? Pensando que P é comer chocolate e Q é passar mal. Então repara, se eu como chocolate, então eu passo mal. Estou dizendo para você que basta eu comer chocolate, é suficiente que eu coma chocolate para passar mal. Então a primeira parte na condicional, ela é suficiente para garantir a segunda, tá? Aconteceu a primeira parte, eu comi chocolate, opa, então com certeza eu passei mal. Tá certo? Então, isso vai acontecer em todas as condicionais. A primeira parte é sempre suficiente para garantir a segunda. Agora, por conta da contrapositiva, como é equivalente, né, a não Q, então não P, nós temos o seguinte, se eu não passei mal, é porque eu não comi chocolate, tá? Porque se eu tivesse comido chocolate, eu teria passado mal. Então, se eu não passei mal, é porque eu não comi chocolate. Então, sem passar mal, não tem como comer chocolate. Tá certo? Então, não passei mal? Não comi chocolate. Então, passar mal é necessário. Sem ela, eu não tenho como ter comido chocolate. Então, a segunda parte da condicional, ela vai ser sempre necessária para a primeira, tá? Então, primeira parte suficiente, segunda parte necessária. Então, vai lá. Então, ele fala assim, Carlos possuir o ensino médio completo lá na letra C. Ele fala que é condição suficiente. E não, Carlos possuir o ensino médio completo é que. E que é necessário e não suficiente. Então, ficou errado justamente por causa disso. E na letra D, você vai ver que ele inverteu. Carlos ser aprovado no concurso do TJ é P, e a P, ela é suficiente, a primeira parte é suficiente e não necessária. Então, ele inverteu a letra C e D, de modo que as duas acabaram ficando incorretas, tá bom? Então, nesse caso, realmente a gente marca a letra A é o gabarito aí da nossa questão. Bom, eu vou ficando por aqui, e agora cabe a você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Resolva bastante exercícios, porque assim você vai conseguir trazer a sua aprovação para mais perto de você. E claro, continue assistindo aí os nossos vídeos. A gente se vê nos próximos. Até!